Boa tarde, amigos. Paz e luz para todos vocês. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto super importante. É um tema interessante demais para que nós, especialmente nós os espíritas, mas também todos os cristãos, possamos refletir bastante sobre isso. Eu estou falando aqui da união da nossa família em torno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, os espíritas, temos assim o hábito, alguns, não vou dizer todos, infelizmente, mas uma grande parcela de nós, os espíritas, nós aprendemos com o espiritismo que a união nossa em torno do Evangelho do Cristo, ela precisa acontecer pelo menos uma vez por semana. Então nós vamos falar hoje sobre o Evangelho no lar. E para ilustrar esse nosso tema, eu fui no capítulo 1 do livro de Neio Lúcius, pela psicografia de Chico Xavier, um livro chamado Jesus no Lar. E no primeiro capítulo desse livro, o Neio Lúcio narra uma passagem lindíssima, quando Jesus ele estabelece a importância do Evangelho no lar. Eu vou ler para vocês, em linhas gerais, esse capítulo. Então ele conta, o Neio Lúcio começa narrando, que numa noite muito linda, cheia de estrelas, prateada de estrelas, Jesus estava temporariamente instalado na casa de Simão Pedro. E aí, ele percebendo que a conversa estava sendo menos instrutiva, improdutiva, menos edificante, num dado momento ele pega as Sagradas Escrituras e começa a folhear, olha para assim para todas aquelas pessoas ali daquela família, e ele olha para Simão Pedro e diz: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? E o Pedro, assim, estranhando aquela pergunta repentina do mestre, ele ali com as Sagradas Escrituras nas mãos, o Pedro olha para ele e fala: Mestre, escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra os resíduos da pesca. E Jesus, continuando com as perguntas, ele diz: E o oleiro, Simão? O que ele faz para atender a sua tarefa? E aí o Simão Pedro responde: Senhor, ele naturalmente modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Aí o mestre, uma terceira pergunta, ele fala assim: Pedro, e o que faz o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? E o Simão responde: lavrará a madeira, usará o serrote, o martelo, o formão para aperfeiçoar a peça bruta. E aí Jesus para, reflete, imagina, né? Que coisa linda que deve ter sido isso. Ele reflete por alguns instantes e retoma a sua conversa com Pedro e diz: assim também, Pedro, é o lar no mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo de todas as almas. A casa do homem é a legítima formadora do caráter de todas as criaturas. E ele continua dizendo: se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa nas paredes do lar, sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia entre as nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, assistindo a nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento em torno dos ensinamentos de Deus? Simão Pedro fitou o mestre assim, com os olhos humildes e como se estivesse assim, refletindo profundamente no coração.
E como ele não encontrou nenhuma palavra mais adequada para explicar-se, ele simplesmente murmurou tímido: Mestre, seja feito então como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada em torno das Sagradas Escrituras, desenrolou os pergaminhos de sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Então, com essa lição, eu quero introduzir aqui a nossa conversa de hoje e refletir. Nossa, nesse momento em que nós estamos assim, conchegados no lar, mais confinados, como algumas pessoas estão dizendo, dentro do lar, com a nossa família, seria bom que nós pudéssemos refletir. Como poderíamos, todos nós, fazer com que essa convivência ficasse mais gostosa? A gente sabe, porque nós entendemos com a doutrina espírita, que o lar, ele congrega criaturas de diferentes tipos, de diferentes entendimentos, de diferentes capacidades de compreensão da realidade, que enxergam a vida com lentes de coloração diferente. E é bom que a gente pare para refletir. Como é que a gente faz com que essa convivência fique mais doce, que ela fique mais suave? Nada melhor do que a gente parar e pensar. Será que se eu trouxer Jesus, se eu convidá-lo para dentro do meu lar, vai ficar melhor? Eu posso garantir que sim. Aqui na minha casa nós fazemos o Evangelho no Lar, nós temos a prática há 40 anos. E agora, com essa situação, desse desafio imenso de transformação que nós estamos passando com esse coronavírus, nós temos feito o nosso Evangelho, a nossa parada para reflexão, para leitura, todos os dias, às 21 horas. Tem sido muito interessante. E aí, continuando na nossa reflexão, com relação ao Evangelho no Lar, muitas vezes nas nossas falas, aí em palestras, eu costumo perguntar, pessoal, daqui vocês que são simpatizantes do Espiritismo, alguns já se dizem espíritas, quantos de vocês fazem o Evangelho no Lar? Muitas vezes eu pergunto. E às vezes eu me surpreendo, porque muitos ainda não fazem. Estão perdendo essa capacidade de entender melhor os ensinamentos do Cristo. E como é que a gente consegue entender melhor? Praticando. Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Auxiliando as pessoas que vivem conosco e permitindo que elas nos auxiliem na compreensão dos ensinamentos do Cristo. E aí, também para a nossa reflexão, eu vou trazer para vocês um outro estudo. Além do capítulo 1 de Neio Lúcio, do livro Jesus no Lar, que eu terminei de ler para vocês, eu trago para vocês o capítulo 35 do livro Os Mensageiros, o segundo livro da série André Luiz. É um livro lindo demais, muito simples para quem gosta de estudar e até mesmo para quem não gosta, para quem tem aí uma certa dificuldade de leitura, no sentido de gostar de livros, né? O livro Os Mensageiros é um livro muito suave, muito gostoso de ler. E o André Luiz, lá no capítulo 35, ele traz uma lição linda e singela sobre o culto do lar. É o nome que ele chama, né? O culto doméstico. E aí, em linhas gerais, é o seguinte. O André Luiz, o instrutor, e mais alguns amigos espíritos de nobre estirpe, de nobre condição, eles vão à casa de uma senhora de nome Isabel, uma senhora viúva, numa casinha simples lá na periferia. E ele vai lá e chega nessa lar e o André Luiz já percebe que o instrutor estava indo ali porque já tinha uma hora marcada. E nada mais, nada menos do que naquele momento, naquele dia, como em todos os dias da semana, essa senhora, mãe de 4 filhos e viúva, fazia o culto do Evangelho no Lar. E é tão linda a narração, eu não quero contar tudo para vocês, mas eu destaquei só alguns pontos para que a gente possa refletir sobre a importância do Evangelho no Lar. O quanto é importante que cada um de nós nos dediquemos de verdade a estabelecer esse culto no nosso lar. Olha, uma casa simples. O André Luiz narra que é quase que uma choupana, um casebre mesmo, muito simples. Mas tão pequenininha a casa, mas essa mulher, de um jeito muito gentil com Deus e com os amigos espirituais, ela reservou uma sala, uma pequena saleta da casa para o culto do Evangelho no Lar.
E aí chegaram-se esses benfeitores amigos nessa casinha tão pobre, e lá eles perceberam que tinha, e o André Luiz percebeu nas crianças algo diferente, uma luminosidade em 3 das filhinhas, né? Porque essa senhora tinha 4 filhos. E aí o André Luiz pergunta sobre as crianças e ele já recebe a informação de que as 3 meninas, uma adolescente, uma menina de 9 anos e uma de 7, mais ou menos, eram provenientes do nosso lar. Espíritos com condições já de maturidade melhor espiritual e que tinham vindo naquelas condições, se tornaram órfãos de pai e na luta imensa daquela mulher para alimentar aquela família, e elas vieram com tarefa definida. Já o menino, de 12 anos mais ou menos, o rapazote, já era um rapaz, um menino rebelde, um menino com um espírito com uma condição de maior dificuldade de compreensão. E aí a gente para aqui para pensar, parece a nossa casa, né? Algumas das nossas pessoas queridas, ou às vezes nós mesmos, somos desafios para essas pessoas que vivem conosco. E ali a gente tem congregados no nosso lar algumas pessoas que vieram com tarefas definidas, espíritos mais nobres, mais maduros, com uma condição espiritual de compreensão melhor do Evangelho de Jesus, dos valores melhores da vida. E outros não. Então, como na nossa família, a família da Isabel também era assim. E se achegou nesse lar, junto com os benfeitores espirituais, nada mais, nada menos do que o marido dela, o homem que tinha sido seu marido e pai dos seus filhos. Estava ali como um espírito também benfeitor, como um espírito também que estava ali para auxiliar a Isabel no desafio de estar educando aqueles filhos. E aí ela larga tudo o que ela tinha feito, horário determinado. O Evangelho no Lar é necessário que nós estabeleçamos um horário toda semana, uma vez por semana, 2 vezes, aqui em casa às 21 horas, nesse período de transição aqui que nós estamos vivendo, não é? Mas que a gente possa escolher uma hora para receber esses benfeitores queridos. E na casa da Isabel eles chegaram, junto com seu marido, para poder participar do Evangelho no Lar. Ela parou tudo o que estava fazendo. E o que nos chama a atenção nesse capítulo é que a sua filhinha adolescente já chega para o culto do Evangelho no Lar preparada, com um pedacinho de um recorte de jornal, com uma situação difícil que tinha acontecido, uma jovem, a reportagem narrava uma jovem que tinha se suicidado, e ela trazia também uma página que falava um pouco sobre a insensatez. E ali naquele momento, a Isabel reúne os filhinhos em torno da mesa e pede para a filhinha de 9 anos de idade que ela pudesse fazer a prece. Quiser, vai lá conferir. É muito lindo o capítulo e vai falar da prece dessa criança com 9 anos de idade. Ali a gente percebe um lar cristão que já está preocupado em estabelecer o Cristo dentro do coração dos filhos. Algo muito importante, hoje mais que nunca, imprescindível. Os pais muitas vezes se preocupam com a escola, que é natural, não é? E que essa escola que vai instruir, ela precisa de reforço. Ela precisa do auxílio da participação da família, dos pais, em torno da educação formal das crianças. Os pais se preocupam, e é natural que se preocupe com a alimentação dos filhos, a escolha dos melhores alimentos, a escolha de um alimento adequado, de acordo com a faixa etária da criança. Os pais se preocupam muitas vezes com o transporte adequado dessa família, ter um carrinho, ter condição, né, de ter dinheiro para transportar de ônibus, de metrô. Os pais se preocupam com o lar, com a casa, com conforto, com passeios, com excursões. Mas muitos pais esquecem o que é mais importante, o que é essencial. É a implantação do Cristo dentro do coração das nossas crianças. Essa mãe Isabel, nesse livro, ela estava atendendo a essa demanda dos filhos. E a filhinha de 9 anos faz a prece. Assim que termina a prece, a mãe pede que a menina adolescente narre o que ela tinha trazido. E ela traz a situação dessa jovem que havia se suicidado. Ela está muito, assim, emocionada com a situação. E o que nos chama a atenção? O mentor, um espírito de alta estirpe, coloca as mãos sobre a cabeça da Isabel para fazer a narrativa, para fazer a interpretação do Evangelho do Cristo pela boca da Isabel. E ali,
o André Luiz narra que tinham espíritos necessitados de luz, de paz, de compreensão, que foram trazidos pelos benfeitores espirituais para aprender com a Isabel nesse culto do Evangelho no Lar. Com isso tudo a gente para e pensa, nossa, a importância do Evangelho no Lar. Muitas vezes nós ficamos assim preocupados de cumprirmos tarefas, né, na nossa casa religiosa. A gente se preocupa muitas vezes de estar atendendo as tarefas e é importante, cada qual na sua igreja, nas nossas casas espíritas, que a gente possa atender sim a demanda, as necessidades. Mas olha o trabalho que é feito simplesmente num culto de Evangelho no Lar. E aí a Isabel vai, narra, não é? E abre ao acaso a Bíblia, o Novo Testamento, e cai no capítulo 13, versículo 31 de Mateus, quando Jesus diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Olha a beleza disso. Olha a profundidade. A gente pensar que o reino dos céus ele é um grãozinho de mostarda. E nessa narrativa de André Luiz, nesse livro belíssimo, Os Mensageiros, pela psicografia de Chico Xavier, a gente também vê o tamanho do trabalho espiritual dos mentores amigos para nos auxiliar. Eles mostram para a gente a importância, nesse capítulo, a importância do Evangelho no Lar e trazem essa lição belíssima de Mateus, numa narrativa de Mateus, ao que Jesus falou. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. O Evangelho no Lar é justamente isso, é um grãozinho de mostarda. Se cada um de nós que ainda não fazemos o Evangelho no Lar, nós começarmos a implantá-lo dentro do nosso lar, esse grãozinho de mostarda vai crescer, vai florescer e vai nos alimentar. Porque nada melhor do que o Evangelho do Cristo, nada se compara ao Evangelho do Mestre para alimentar a nossa alma de fé, de esperança, de certeza de que Deus está no comando das nossas vidas e de que tudo isso vai passar, como já passaram outras crises na humanidade, como já passaram outras crises na nossa vida, e com certeza nós sairemos mais fortalecidos se estivermos orando em família e estivermos com as mãos unidas aos nossos amados da nossa família e Jesus segurando nas nossas mãos. E aí nós vamos sentindo o apoio de Deus se derramando sobre as nossas cabeças, iluminando o nosso lar. Muita paz para todos e muito obrigada.